Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Nova Concursos no YouTube. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado e professor de Direito, especialista em Direito Processual e mestre em Direito Empresarial. E já há muitos anos lecionando e aqui na casa, inclusive, também com muita alegria. E neste vídeo nós vamos estudar juntos algumas questões que caem no seu edital aí da DPEM em Direito Constitucional. Nós vamos falar das noções de Direito Constitucional. E antes de começar eu já te falo, ative o sininho, inscreva-se no canal, porque você vai ter aqui, depois que você se inscrever e ativar o sininho, você vai ter aqui a melhor equipe de professores preparada sempre para sua aprovação. Isto é certeza. Estou aqui há bastante tempo, posso falar sem hipocrisia nenhuma, ok? E no site da Nova você tem o curso online de tudo isso aqui, todo o edital e a apostila atualizada. Pode confiar, você terá aqui o melhor material. Ok. E aí, agora nós vamos estudar aí a parte de noções de direito constitucional. Vou pôr aí na tela para você. Vamos lá, tá aí. Nós vamos estudar, portanto, as noções de direito constitucional. São questões para a DPEM. Meu Instagram está aí na sua tela, prof.fabiotadeoroque. Se você precisar de alguma coisa, por favor, me procure por lá. Lá você tem todos os meus contatos. No que eu puder ajudar, conta comigo sempre, ok? Vou mostrar para você como é que nós vamos trabalhar. Aí está a primeira questão. Na sua tela você está vendo a questão da SEBRASP. Nós vamos passar por todo o edital das noções de direito constitucional nesta aula. Vamos estudar a primeira, você vai entender. Olha lá, na tela. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira, julgue o item a seguir. Você vai perceber que aí você tem direitos humanos e fundamentais, não é verdade? Então vamos pegar a base disso aí. Primeiro, Constituição Federal foi chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Lá em 1988, quando essa Constituição foi criada, o que foi que fizeram? Simples, pegaram esta Constituição e deram mais direitos aos cidadãos. E você sabe disso porque o artigo 5º da Constituição, você vai estudar aqui no curso, com toda a paciência e tempo, que o artigo 5º são os direitos fundamentais e eles estão entrelaçados aos direitos humanos. Tá, mas e o que diz a questão? Olha aí embaixo. A questão diz: no Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Você pode cultuar o Deus que você quiser? Sim, você pode. Você tem liberdade de consciência e crença? Tem. Filosófica, política e religiosa. Portanto, esta questão está correta. Está aí na tela. Mas sabe por que está correta? Eu fiz uma pequena explanação para que você tenha aí em mãos. Faça o print desta tela para você receber aí as noções, vamos dizer assim. Mas olha só, veja em azul aí na sua tela. A respeito dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Deixa eu colocar aqui a caneta para eu trazer a você o seguinte detalhe. O artigo 5º é, vamos dizer assim, a chave dos direitos ditos fundamentais. Isto significa, são direitos dados para todos. Todos temos esses mínimos direitos. Eles são um rol exemplificativo, como estou escrevendo aí, ó, exemplificativo. Por quê? Tudo que eu puder dar de direito para você, cidadão, eu vou dar. Eu, administração pública, darei.
E, lá no inciso 6º, veja aí embaixo, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Significa, você pode cultuar o Deus que você quiser e você pode cultuar nenhum Deus. Você pode fazer como você quiser. Ninguém pode te obrigar a nada. E se você for meu aluno no curso, você vai ver que eu vou dizer assim: ninguém pode te catequizar para nada. Por quê? Porque a Sebrasp vai dizer assim: alguém chegou para você e disse assim: olha, Jesus te ama. Tá bom. Aí você fala: e daí? Tá bom, eu não quero saber dele. Ou então, e daí? Eu sou casado, não quero ele. Ótimo, é seu direito. Ninguém pode te catequizar. É sua liberdade. Você pode ter essa liberdade de cultuar ou não o Deus que você quiser. Ótimo, cuidado com isso na sua prova. Segunda questão. Vamos ver? Vamos lá. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 88 foi chamada de Constituição Cidadã. De novo, com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, atenção para um detalhe. Que detalhe? Veja aí na tela. Os direitos humanos e os direitos fundamentais estão coligados. Eles estão correlacionados. Para nós, do direito constitucional, o artigo 5º é um direito fundamental, máximo, master, para sua prova, inclusive. Você terá na sua prova esta questão sempre dos direitos fundamentais. E aí vem a questão. Qual é a questão? Ninguém pode ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Atenção. Ninguém pode ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo atenção, eu falo isso no curso, ao longo dos cursos todos, não só desse, qualquer curso, eu falo que cuidado com o salvo, porque este salvo pode atrapalhar a sua prova. Por quê? Sebrasp coloca muito essa história de salvo, exceto ou excluindo tal coisa. Cuidado. Isto vai mostrar que a questão está errada. Por quê? Vamos estudar. Porque, a respeito dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, e esse eu falo a vida inteira e vou continuar dizendo, o artigo 5º que você está vendo aí na tela, ele vai estabelecer lá no artigo 3º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Está aí na prova, está aí na sua pergunta. Perceba que eu coloquei em vermelho, escrito em vermelho, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Não tem o salvo, não tem. A proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante é para todo mundo, sempre. Você não pode torturar nem seu inimigo de guerra. Putz, professor, não, claro que não. Claro que não. Você tem que tratar sempre com dignidade, embora, claro, seja seu prisioneiro de guerra, tudo bem. Mas não pode torturar, nem em situação de guerra externa ou traição nacional. Cuidado, de novo, com esta palavra maluca que cai na Sebrasp. O salvo que eu estou anotando aí na sua tela, o salvo é alguma coisa que não salva ninguém. Cuidado quando você for estudar isso, porque isso faz com que muito candidato perca uma questão. E essa questão é simples. Essa daí que está na sua tela é uma questão das mais simples que a Sebrasp pergunta. Então, cuidado. Vamos seguir. Próxima questão. Por suas características mais definidoras, perceba que eles repetem isso aí 587 mil vezes. A Constituição Federal de 88 foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, lembra, direitos humanos. Eu vou falar isso até o fim da aula de direito constitucional.
eu vou dizer que direitos humanos e direitos fundamentais para a nossa disciplina, eles estão coligados e você tem que lembrar disso na hora da sua prova. Por quê? Porque direitos fundamentais para a gente, artigo 5º da Constituição Federal. Direitos humanos, porque eu preciso da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. E aí vem o detalhe. Qual é o detalhe? Olha lá. A pergunta diz: o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade é assegurado a todos os brasileiros sem distinção, mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país. E aí eu te falo, faça o curso com a gente, que se você fizer aula comigo, você vai ouvir eu dizer assim: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são os 5 grandes direitos que todos nós temos e vamos continuar tendo ao longo de toda a vida, de toda a existência. Só que a Sebrasp vai ferrar você na prova. E por que é que ela vai ferrar você na prova? Onde está o erro dessa questão? Aqui, ó. Não existem ressalvas. Olha só, não existem ressalvas, não tem ressalva. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade vale para todo mundo no mundo todo. E anota o que eu vou dizer, porque isso cai na sua prova. Isso é certeza máxima, certeza absolutíssima. O quê? A Sebrasp vai mudar a propriedade. A Sebrasp vai dizer: vida, liberdade, igualdade, segurança e moradia são direitos fundamentais. Não é verdade. Moradia é direito social lá do artigo 6º. Propriedade é direito fundamental, aí sim, do artigo 5º da Constituição. Vamos lá, vamos estudar isso aí. Olha lá. O artigo 5º, eu mostro a você aí embaixo, em amarelo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aí você fala, e daí? E daí tem um detalhe. Putz, aí tem um grande detalhe. 2. Eu já falei da moradia. O segundo detalhe, eles vão dizer assim, quando eles querem ferrar você na prova, eles vão dizer: olha, tem um avião vindo aí com estrangeiros, eles vão ter que parar no Brasil para fazer escala. Tá bom, são estrangeiros que não são residentes no país, ok. E se eles não são estrangeiros residentes, então eles não têm direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Mentira, claro que tem. Isso é estendido a todos. Por quê? Porque quando a Sebrasp quer ainda ferrar mais você na prova, ela vai dizer que os estrangeiros que não são residentes, que estão passando pelo país de avião, o avião faz um pouso num aeroporto qualquer aqui do Brasil para fazer escala. Nesse meio tempo vem um terrorista, mata todos os estrangeiros que estão naquele avião. Ele não responde? Claro que responde. O estrangeiro vai responder pela absorção, porque ele tirou o direito à vida daquelas pessoas, pela besteira que fez de matar as pessoas, porque esses direitos são válidos para todos. Não tem essa ressalva que está aí na sua tela. Ok. Próxima. De novo, olha lá, por suas características mais definidoras, a Constituição Federal foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, aliás, Carta Magna é um outro nome da Constituição. Constituição Federal é chamada também de Carta Magna ou de Constituição Cidadã. Direitos humanos e fundamentais são correlacionados e ambos, com o artigo 5º da Constituição, trazem os direitos fundamentais. Tá bom, mas qual é a pergunta? A pergunta é: a única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Isso já está
claramente errado. Eu não vou nem questionar muito. Por que está errado? Simples. Porque, primeiro, está dizendo aqui, ó, vou marcar aqui, ó, a única forma de censura permitida no Brasil, desculpe que minha caneta não está lá, essas coisas, mas enfim, no Brasil não tem censura. Então, cuidado com isso, não tem censura. E aí está dizendo que a única forma é dos espetáculos teatrais. Está errado. Único, todos, nenhum. Tudo que, vamos dizer assim, generaliza, tome cuidado nas provas da Sebrasp, porque estará errado. Normalmente está errado, porque não há no direito uma generalização. Está aí em rosa, olha lá, a única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais. Mentira, está errado, porque olha lá no artigo 5º, inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E no curso eu vou explicar a você com tranquilidade, se for eu que for ministrar a aula a você, mas enfim, você vai ouvir tanto de mim como de qualquer outro professor que censura não pode haver. Por que não pode haver? Porque a censura é um ato de crivo do Estado. O Estado não pode privar ou ter esse crivo, fazer com que essa forma de tolher, que é o verbo que eu costumo usar, de cortar a sua expressão, seja válida. Mas, professor, peraí, tem alguma coisa aí errada, porque tem alguns espetáculos que dizem assim, olha, não pode, por exemplo, para menores de 14 anos. Não é censura, é apenas classificação indicativa. E dentro do artigo 5º, inciso 9º, no curso, você vai ouvir falar naquela situação. Vamos unir ao artigo 220, parágrafo 2º, que vai falar que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, mas eu não posso ofender ninguém. Eu não posso ofender a sua religião, eu não posso ofender a sua maneira de pensar, e a Sebrasp vai dizer a você que você pode sim ter a censura. Que tipo de censura? Eles podem usar qualquer censura do tipo, tem um espetáculo e esse espetáculo não foi bem visto pela crítica. Por quê? Porque vai ofender a religião A, B ou C. Isso não haverá censura, haverá uma limitação e haverá, claro, uma impossibilidade jurídica, porque fere o artigo 5º. Não é porque fere a censura. Não há censura. Há entre aspas, um ferimento de um direito fundamental. E ele não pode ser ferido, direito fundamental. Mas você vê isso com calma aqui dentro do nosso curso. Fique tranquilo com relação a isso. Próxima. Com base no disposto na Constituição Federal a respeito dos direitos humanos, julgue os itens seguintes. Professor, você está dando aula de noções de direito constitucional, estou vendo na tela, e a questão está dizendo a respeito dos direitos humanos. Mas sabe por que isso está aí? Porque eu falei, se correlaciona o artigo 5º com os direitos humanos. E olha lá, no Brasil é vedado em todas as hipóteses, olha o perigo aqui de novo, em todas as hipóteses, o estabelecimento de pena de morte e de caráter perpétuo. Eu não posso aplicar pena de morte e nem pena perpétua em ninguém nunca no Brasil. Isso está errado, claro. É lógico que eu posso aplicar a pena de morte no Brasil. Professor, pera, calma que eu não entendi nada. Então vamos entender. Vamos entender e no curso você vai entender muito melhor. Por que existe a pena de morte? Porque no caso de guerra declarada, artigo 5º, por isso que está aí na sua tela, por isso que está aí na questão. Olha em vermelho, é vedado em todas as hipóteses. Eu não posso generalizar. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 47. Não haverá pena de morte. Letra A. Só que olha o que está em azul.
salvo em caso de guerra declarada. Portanto, em caso de guerra declarada eu posso sim. Agora, pena de caráter perpétuo, você está aí vendo, no artigo 5º, inciso 47, letra B, não haverá pena de caráter perpétuo nunca. Nunca. No Brasil, nunca. Ah, mas aquele apresentador, ele diz assim, me dá imagens, olha, liga para A, liga para B, se você quer pena perpétua, liga para esse número, pena que não seja perpétua, liga para outro número. Você pode ligar para o demônio, porque não vai ter pena de caráter perpétuo nunca no Brasil. Agora, de morte, sim. No caso de guerra declarada, está aí na sua tela, na letra A. Salvo em caso de guerra declarada, eu posso sim e terei a pena de morte. Como? Por fuzilamento. Numa guerra declarada, o Brasil pode aplicar pena de morte, sim senhor, sim senhora, no caso de fuzilamento, na forma de fuzilamento. Está aí na Constituição, não sou eu que estou dizendo, está aí. Fora isso, não tem pena de morte. Não adianta fazer aquelas propagandas, olha, liga aqui, liga ali. Não vai ter, nunca. Pena de morte só em caso de guerra declarada. Ótimo. Próxima questão. Veja só. No que se refere a atribuições e responsabilidades do presidente da República, e cuidado, nós estamos em um ano delicado, fora todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, você está vendo, nós estamos fazendo os vídeos diferentes aqui no canal, mas além disso, nós estamos em ano eleitoral, 2020, ano eleitoral, para os prefeitos das cidades, enfim. E olha um detalhe, no que se refere a atribuições e responsabilidades do presidente da República, o que o presidente da República tem que fazer, veja só. Compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso. Então vamos lá. Privativamente significa que é do presidente. Você vai ver isso tudo nos artigos, olha lá, anota assim, artigos 76 e seguintes da Constituição Federal. E você vê aqui no curso, com mais detalhes, tudo isso. E você vai ver quais são essas competências privativas. Ótimo. Ele pode celebrar tratados, ele pode celebrar convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, isto é, o Congresso tem que dizer, ok, nós aceitamos. O que é Congresso? Aliás, falei, ok, meu celular vai apitar já já. E não é assim. Enfim, o que é que você precisa saber? Você precisa saber o seguinte, o que é Congresso Nacional? É a Câmara e o Senado juntos. Câmara e Senado juntos formam o Congresso Nacional. Isso está certo. E por que está certo? Por que eu tenho vamos dizer assim, essas certezas de tudo isso que está aí na sua tela? Porque lá no artigo 84 vai dizer das competências privativas do presidente. Então, nós estamos falando aqui nesta questão do artigo 84 da Constituição Federal, especialmente do inciso 8º. Olha lá, o presidente tem que celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeito a referendo do Congresso. Você tem que saber. É um detalhe que a Sebrasp vai te perguntar. É fato. Isso não vai ter como escapar. Nossa, Fábio, não gostei. Também não gostei, mas são detalhes que você tem que decorar. E alguns detalhes têm que ser decorados e eu estou te apresentando um deles aí na sua tela. Das competências privativas do presidente da República. Preste atenção nos tratados, nas convenções e nos atos internacionais. Ótimo. E olha um detalhe, só a título de curiosidade, o artigo 49, eu coloquei aí na sua tela, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. Leia-se, é deles. Professor, competência privativa pode ser delegada? Nós vamos estudar isso no curso. Se eu disser tudo aqui, não vai ter graça. Você não vai fazer o curso com a gente.
Então, assim, é uma pergunta legal. Competência privativa pode ser delegada? Competência exclusiva pode ser delegada? Você vai estudar aqui. O Congresso Nacional tem uma competência exclusiva. Veja aí no inciso 1º. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Como assim resolver definitivamente? Se o presidente assina um papel que traz encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional, isto é, se vai pesar aos cofres brasileiros, o Congresso pode resolver no sentido de terminar. Mas isso você vai estudar passo a passo aqui no curso, aqui nesta aula. Eu tenho que te dizer apenas o seguinte: esta competência privativa é do presidente e ele tem que celebrar tratados, convenções e atos internacionais, e cai na sua prova. Isso é certeza que vai estar na sua prova. Quando tem isso no edital, essa questão está sempre sendo perguntada. Fato. Próxima questão, já está aí na tela. No que se refere a atribuições e responsabilidades do presidente da República, portanto, de novo, e atenção, esta é uma outra questão que cai. Está no seu edital, vai cair, não sei se exatamente igual, mas vai cair desta maneira na sua prova, certeza. Admitida a acusação contra o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade por 2/3 da Câmara dos Deputados, ele será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Cuidado. Por que cuidado? Porque o presidente da República, estou falando aqui de um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, o presidente é julgado por alguém. Crime comum, ele é julgado por outro alguém. Como? Então, peraí. Então vamos ver a questão. Admitida a acusação contra o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade por 2/3 da Câmara dos Deputados, ele será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é a Câmara que vai fazer a admissibilidade. Beleza. E aí, então, se é crime de responsabilidade, está errado. Por que está errado? Vamos estudar um detalhezinho importante. Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República deve ser julgado, sim, pelo Senado Federal, não pelo Supremo. E como é que eu sei isso? Lembra do caso da ex-presidente Dilma? A Dilma foi acusada do crime, depois levaram isso a conhecimento dos deputados para admissibilidade. Aí você viu os deputados falando: pela minha avó, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu papagaio, sim, ok. Quando todos os deputados, a maioria, 2/3, disseram sim, foi instaurado o inquérito ali, sim, foi instaurada a ação contra a Dilma. E aí o que aconteceu? Dilma teve que sair 180 dias, beleza. Depois de um tempo, vieram os senadores, lembra? Os senadores vieram e fizeram ali um outro discurso. Aí cada um chegava no microfone e falava: pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu tio. Sim, quando o Senado votou e disse sim, o Senado estava julgando. Então, nos crimes de responsabilidade, o presidente da República será julgado pelo Senado. No Supremo, ele será julgado pelos crimes comuns. Veja o artigo 86. Olha aí na sua tela. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade.
Artigo 86 você tem que saber? Você tem que saber. Porque está aí. Se é crime comum, ele vai ser julgado, o presidente é julgado pelo Supremo. Como assim crime comum? Artigo 121, 121 do Código Penal, matar alguém, homicídio. O presidente cometeu um homicídio. Por exemplo, está lá nas funções, o presidente vai lá dar um tiro na cabeça de alguém. É um crime comum? É. Então o que acontece? Vai passar pela Câmara, a Câmara vai dizer sim, eu aceito, eu quero que ele seja julgado, eu quero que ele seja de fato investigado, julgado e, enfim, se condenado, cumpra a pena. Se a 2/3 dessa Câmara disser sim, o processo contra o presidente que está sofrendo um crime comum ali, que está sendo réu de um crime comum, vai para o Supremo, porque é um homicídio. Crime de responsabilidade, lembra da Dilma. A Dilma respondeu por um crime de responsabilidade. E aí? Aí foi para o Senado. O artigo 86 você tem que saber. Isso não tem como escapar. Ótimo. Aí tem lá o artigo 102, só a título de curiosidade. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, portanto, em primeiríssimo lugar, olha que palavra difícil, precipuamente. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal deve, em primeiro lugar, guardar a Constituição Federal. E depois, cabendo-lhe ainda, olha o inciso primeiro que está aí, ó, vou anotar aqui, ó, primeiro. Processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice, os membros do Congresso, os ministros e o PGR, Procurador-Geral da República. Portanto, nessa questão está errado porque em crime de responsabilidade ele não será julgado pelo Supremo, mas sim pelo Senado Federal. Ok. Próxima questão. Com relação a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, vamos julgar o item. Olha lá. Toda reunião pacífica, sem armas, e aqui está um detalhe importante, em locais abertos ao público, pode ser realizada independentemente de autorização, desde que não frustre uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e que haja um aviso prévio à autoridade competente. Se você fizer aula comigo em Direito Constitucional, eu vou te dar um exemplo dessa circunstância que aconteceu uma briga entre duas reuniões que em tese foram marcadas para o mesmo lugar. Mas, por exemplo, você está aí na sua casa, hoje é quarentena, então não pode. Mas vamos imaginar que está tudo bem, tudo bonitinho. E aí? E aí, você fala, Fábio, eu vou fazer uma reunião pacífica. Por exemplo, padre, pastor, enfim, líder religioso. Um líder religioso diz assim, eu vou fazer uma quermesse na rua, vou fazer uma festa na rua da minha igreja. É uma reunião pacífica? É. É sem armas? É, em tese é. É em local aberto ao público? Ou é claro que é. Pode ser realizado, então, independentemente de autorização? Pode. Desde que não frustre uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local? Sim. Vamos imaginar que naquele dia, por exemplo, no sábado, o líder religioso diz, eu vou fazer uma reunião ali. Tá bom. Naquele sábado tem uma outra reunião que já estava marcada. Putz, grilo, já estava marcada. Tá, no mesmo lugar. Para quem? Sei lá, para os velhinhos. Os velhinhos vão lá fazer aula de yoga. Eu estou marcando uma reunião ali que já tinha uma outra no lugar. Eu estou frustrando a outra? Tô, então não pode. Até aí tá tudo bem. Então tem que haver um aviso prévio na autoridade competente. A autoridade competente tem que saber. Então tem que ter o aviso. Então tá certo, até aí tá tudo certo. Eu tenho que avisar. Eu ligo e falo, CET, olha, CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Eu digo assim, eu preciso que vocês fechem a rua no sábado que eu vou fazer uma reunião aqui. A CET não vai poder falar sim, nem não, nem muito pelo contrário. Eles têm que saber. Eles sabendo,
que vai haver essa reunião, eles têm que tomar providências com o trânsito. Você poderá fazer. Aí vem a Sebrasp ferrar você na prova e dizer assim: eu vou fazer uma reunião na Avenida Paulista, principal avenida aqui de São Paulo. Pode? Claro que pode. Você tem que só dar um aviso, você tem que dar uma ligação. Você faz uma ligação. Ó, CT, sábado eu tô na Paulista, vou fazer uma manifestação. Pode? Claro que pode. É constitucional isso. E onde eu acho isso, Fábio? No artigo 5º, inciso 16. Independentemente de autorização, você pode sim se reunir pacificamente sem armas, desde que você não frustre uma outra reunião. Você tem que avisar antes, por isso olha lá em preto, sendo apenas exigido um prévio aviso à autoridade competente. O que é exigido prévio aviso? Você tem que apenas, atenção, apenas, você tem que avisar por telefone, por e-mail, o que quer que seja, prévio. Prévio no sentido de antes, não é no dia. Puxa, a reunião vai ser amanhã de manhã. Tá bom, amanhã de manhã. De hoje para amanhã de manhã eu posso? Claro que posso. Estou avisando. Chegou o dia da reunião. Putz, o dia da reunião sai, sei lá, por exemplo, 10 horas da manhã, perto do metrô. Tá bom. Ih, eu não avisei ninguém. Vou avisar às 9 horas da manhã o CT. Ó, CT, 10 horas eu estou fechando a rua do metrô. Pode? Pode. Por que pode? Porque é um aviso prévio e aí o Sebrasp ferra você na prova. Porque o aviso prévio tem que ser dado, entende-se, com uma antecedência mínima. E essa antecedência mínima para tomar uma providência. Se o Sebrasp quiser ferrar você na prova, o Sebrasp vai dizer: vamos avisar a autoridade competente com 5 minutos de antecedência. 5 minutos de antecedência dá para fazer alguma coisa? Claro que não. Portanto, 5 minutos não é um tempo prévio, não é um aviso prévio. Mas se eles disserem 1 hora antes, pode, porque dá tempo de fazer alguma coisa. Cuidado com isso na sua prova. No curso eu vou explicar, Próxima questão fala agora dos direitos de novo e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Mas aí agora vem um importante, que é o crime inafiançável e imprescritível. É um crime a ação contra a ordem constitucional e o Estado democrático praticada por grupos armados civis ou militares. Isso está certo, mas por que está certo? Vejamos, olha só o que diz a Constituição Federal. O artigo 5º, no inciso 44, diz que são crimes inafiançáveis e imprescritíveis a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. É uma cópia da lei, mas para você saber, ainda temos: o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Apenas para que você tenha ideia. E o famoso TTTH: tráfico, tortura, terrorismo e hediondo. São os crimes considerados inafiançáveis e imprescritíveis. Ok, aí é simples. Você vai estudar passo a passo aqui no curso. Ok. Próxima questão. Entende-se como princípio da legalidade na vida civil. Vamos lá. O que é legalidade na vida civil? O fato de ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E isso está correto, corretíssimo. Por quê? Porque para nós, meros mortais, nós somos cidadãos, o princípio da legalidade está lá no artigo 5º, você vê aí. Aqui, ó, artigo 5º, vamos voltar, deixa eu pôr a caneta de novo, muito bem. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, que é o princípio da legalidade, como está aí na sua tela, legalidade
do cidadão. A minha legalidade, a sua legalidade. E se você fizer a aula conosco, você vai ver que tem a legalidade do 37, que é a legalidade que trata do administrador. O administrador só faz o que a lei manda. E aí você vê os detalhes comigo, com qualquer outro professor daqui da equipe que der aula para você. Você vai ver que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, como diz a própria lei, artigo 5º, inciso 2º, para nós na vida civil, está correto, é exatamente assim que funciona. Próxima, com relação a direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º da Constituição, somente para o acusado da prática de crime de terrorismo ou de traição em tempo de guerra é previsto o julgamento por juízo de exceção. Esta é uma importante questão que cai na sua prova. O que é juízo de exceção? É você ser julgado por outro juiz que não seja o juiz originário da causa. Dá um exemplo? Se você deve pensão alimentícia a seu filho, sua filha, a pessoa responsável pelo filho ou filha vai entrar na justiça para pedir a pensão. Ok. Você será julgado por um juiz da vara da família. Legal. Agora, se você, por exemplo, cometer um homicídio, você não pode ser julgado por um juiz da vara da família. Você terá que ser julgado por um juiz da vara criminal. E isto é o juiz do caso, é o juiz que não é de exceção, é o juiz originário. Então, não é somente para o acusado da prática de crime de terrorismo ou de traição em tempo de guerra que é previsto esse julgamento por juízo de exceção. Jamais. O juízo de exceção, ele é uma praxis. Não há um juízo de exceção nunca. Onde está? Está aí na sua tela, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Por quê? Porque todos nós somos iguais perante a lei, sem haver qualquer distinção, seja de raça, cor, seja do que for. Ninguém pode ter um juízo de exceção. É o juiz originário daquela ação, daquela situação. Próxima. Com base na Constituição Federal de 88, julgue os itens a seguir referentes à administração pública e servidores. Olha isso aí. O princípio da eficiência, que se caracteriza como um princípio implícito, não está previsto expressamente na Constituição Federal. Esse é dos mais clássicos da Sebrasp, quando o assunto é DEPEN. Na DEPEN eles perguntam, não sei porquê, mas perguntam, tá aí. O que é princípio da eficiência? Um dos grandes princípios do artigo 37 que todo administrador deveria, por lei, cumprir. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência, portanto, é um princípio implícito? Não. Ela está explícita na Constituição, ela está lá escrita no artigo 37, como você vai ver aí. Está aí na tela. A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está aqui, ó. Está aqui em azul. Aqui, muito bem. Se está... O que é implícito? Implícito não está escrito, está fora. O que é explícito? Explícito significa está escrito. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios constitucionais e administrativos, ou princípios constitucionais administrativos, que todo administrador da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional, administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Administração indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas. As fundações, autarquias, enfim, todos têm que cumprir legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E olha lá. E assim deixa eu voltar para cá. Descarta, vem para mim, muito bem. E assim nós estudamos
todo o conteúdo do seu edital nas questões mais importantes. Mas aí você fala, então, professor, não vou fazer o curso. Não foi isso que eu disse lá no começo. Lá no começo eu disse a você, faça o curso conosco, pega a nossa apostila, ela está devidamente atualizada, merece ser vista, dê um voto de confiança para nós aqui da Nova. Faça o curso conosco, você terá aqui professores preparados para o melhor, para a sua aprovação. Então, assim, inscreva-se no nosso canal da Nova, acesse o nosso conteúdo no site. O meu Instagram, você viu lá no começo, é o prof.fabiotadeu. Rock, meu e-mail, meu nome, perdão. E aí você vai ver que dentro do quesito nós estudamos todo o edital, tudinho. Mas eu te dei uma base. Para você fortalecer, tenha o nosso curso. Tenha certeza de que você terá o melhor curso. Isso é fato. Garanto a você. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e seja sempre muito bem-vindo. Agradeço a Nova por mais uma vez me dar essa oportunidade de estar junto com você. E a gente se vê. Qualquer coisa me procura no meu Instagram, no prof.fabiotadeurock, no que eu puder ajudar, conta comigo. E vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Um forte abraço a todos, muito obrigado e fiquem em paz.